Olá, essa é a Estátua da Paz. Essa estátua ela traz uma história muito triste para a Coreia, que é a história das meninas conforto, mulheres conforto, apelidadas de mulheres conforto. Essa história foi protagonizada pelo Japão a partir de 1910, quando o Japão invadiu a Coreia, causando muito sofrimento, e o Japão guerreava contra os países da Ásia, tanto que entrou na Segunda Guerra. E aí, com a invasão do Japão em 1910, o Japão começou a sequestrar as meninas, as mulheres coreanas, e aí levarem elas para bases onde eles violavam elas, forçavam elas a fazer, violavam elas contra suas vontades. Estima-se que foram quase 200 mil mulheres, entre coreanas, chinesas, a maior parte coreanas e chinesas, também algumas das Filipinas, Tailândia, Singapura, mas a maior parte era da Coreia. E aí o Japão chamava esses lugares onde eles levavam as mulheres de casas de conforto, e chamava as mulheres de mulheres conforto, que era para trazer conforto segundo o Japão, era para trazer conforto para os soldados da guerra, para não deixarem eles muito estressados. E aí esse absurdo que o Japão falava, e aí essa estátua existe porque até hoje o Japão nunca pediu desculpa de forma adequada para a Coreia pelos males que eles fizeram a essas meninas, essas mulheres. Eram mulheres entre 14 a 20 e poucos anos, e todas tiveram suas vidas levadas pelos soldados japoneses na época. E assim, o Japão e a Coreia têm uma história muito triste entre eles, porque o Japão invadiu a Coreia em 1910 e por 35 anos eles escravizaram a Coreia, praticamente querendo extinguir a cultura coreana. Só que os coreanos resistiram, e por isso que a Coreia existe até hoje. E aí, quem mais sofreu nessa história foram essas meninas que eram levadas para esses cativeiros japoneses. Aqui tem um texto que representa muito bem isso, que está dizendo: nós não esqueceremos, nós lembraremos e lembraremos novamente a história dos soldados japoneses que sequestraram sonhos e vidas de nossos. Nós não esqueceremos, nós lembraremos e lembraremos novamente a história dos soldados japoneses que sequestraram os sonhos e vidas de nossas jovens garotas. Que essa triste história seja revisitada com amor, com um coração pacífico e amoroso, com respeito pelos direitos humanos. Aqui onde as tropas japonesas resistiram, onde os cidadãos, aqui onde os estrangeiros residiram, nós cidadãos de Yongsan, com coração e mente, construímos essa estátua. Então eles construíram essa estátua para não esquecerem, e eles criaram essa frase: nós não esqueceremos, porque o Japão, ele dizia que a Coreia tinha que esquecer isso, que era minimizando esse fato, dizendo que já passou muito tempo, que a Coreia deveria esquecer. E aí a Coreia falou que os coreanos criaram isso, dizendo que eles jamais vão esquecer. Existem alguns filmes contando essa história, e são filmes muito tristes mesmo, que retratam essa história, essa história triste envolvendo o Japão e Coreia. E aí os coreanos, eles sempre falam para o Japão que não esquecerão, até que o Japão peça desculpas adequadamente. Mesmo que o Japão peça desculpa adequadamente, eles não esquecerão. E até hoje eles lutam por isso, um pedido de desculpa adequado do Japão pelos males que eles fizeram a todas essas mulheres. Hoje em dia
Bem poucas dessas mulheres estão vivas, já são idosas, já na casa de 80, 90 anos. E aí elas ainda se lembram desse sofrimento que elas passaram. Mas em média foram 200 mil mulheres que perderam suas vidas, que foram violadas à força pelos japoneses. E aí a maioria tiveram suas vidas tiradas, e outras que conseguiram fugir no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, sofreram as consequências emocionais, psicológicas. E é isso. As pessoas vêm aqui, oferecem algumas coisas para ela, porque os coreanos, eles têm um sentimento assim, de muito apreço por essas mulheres que sofreram na mão do Japão. É isso, essa estátua está no bairro de Itaewon, em Seul, na Coreia. Mas tem em vários locais da Coreia tem essas estátuas, e espalhado pelo mundo também. Justamente para pressionar o Japão a pedir uma desculpa adequadamente para as mulheres, que eles apelidaram de mulheres conforto. Ou seja, mulheres que foram sequestradas para servirem de escravas de prazer para os soldados japoneses contra a vontade delas. Então é isso, essa é uma triste história. E como dizem os coreanos, nós não queremos esquecer, nós não iremos esquecer.